O amanhecer se arrastava preguiçosamente, como uma tela que era pintada com delicadeza pelos primeiros raios de sol. O calor do verão se insinuava nas ruas de Alvorada, uma pequena cidade banhada pelas águas do rio que atravessam suas margens. O ar quente se misturava ao som distante das cigarras, criando uma sinfonia tranquila, mas carregada de uma melancolia que parecia envolver o dia. Era um daqueles verões longos, sem pressa de acabar, como se o tempo estivesse em pausa. Ela estava sozinha naquela manhã. Quando abriu a janela do seu quarto, o perfume da terra úmida e o murmúrio da brisa nas árvores a receberam como uma saudação silenciosa. O calor do dia começava a tomar conta, mas a tranquilidade ainda imperava, criando uma sensação de paz que se refletia no rosto de Laura. Ela não esperava nada de extraordinário naquele dia. Apenas a rotina calma de sempre. Porém, algo no ar parecia diferente, como se o universo estivesse preparando algo. Era como se o tempo tivesse parado por um momento, e ela se permitiu respirar profundamente, sentindo a leve brisa em seu rosto. O cheiro das flores ao redor da casa parecia mais intenso, mais vivo. Ela fechou os olhos por um instante, tentando aproveitar a paz que estava ali, no silêncio daquele cenário. Ao longe, ela ouviu passos. O som dos pés contra o chão se aproximava. Quem seria? Olá, uma voz suave e cálida chamou de repente. Laura virou-se rapidamente, sentindo um frio na espinha. No fundo do seu jardim, um homem de aparência estranha estava parado, com um sorriso tímido, mas sincero. Seu nome era Vitor, e os olhos escuros dele pareciam carregar um peso de histórias não contadas. Ele vestia uma camisa branca e jeans surrados, um estilo simples que contrastava com a energia misteriosa que emanava dele. Desculpe, não queria te assustar, disse ele, a voz um pouco hesitante, mas cheia de charme. Sou novo por aqui. Eu sou Vitor. Laura, ainda um pouco desconcertada, sorriu timidamente. Bem-vindo à cidade. Eu sou Laura. Posso ajudá-lo com algo? Vitor deu um passo à frente, observando o ambiente ao seu redor com curiosidade. Estou procurando um lugar tranquilo, onde eu possa descansar e refletir. Algo me diz que esse lugar é especial. Havia algo no olhar de Vitor que cativou Laura. Era como se ele estivesse carregando um segredo, algo profundo, que ela não conseguia entender. Mas, ao mesmo tempo, ela sentiu que algo nela despertava. Uma curiosidade crescente a empurrava a se aproximar de Vitor, mesmo que algo em sua mente lhe dissesse para não fazer isso. Mas o que a vida seria sem um pouco de ousadia? Com um movimento discreto, ela fez um gesto para que ele a seguisse. Venha, vou te mostrar o que há de mais especial por aqui. A casa de Laura, uma pequena vila isolada nas montanhas, parecia um refúgio distante, quase um santuário. Ela tinha se mudado para ali após a perda de seu marido, e, desde então, passava seus dias sem grandes surpresas. A cidadezinha era pacata, os habitantes, em sua maioria idosos, se acostumaram com a rotina tranquila. Mas algo em Vitor parecia ter quebrado essa monotonia. Ele era um enigma, e Laura estava curiosa para descobrir mais. Quando ela o conduziu pela casa, Vitor olhou cada canto com um interesse genuíno. Havia algo de diferente nele, um olhar atento e, ao mesmo tempo, distante. Ele não parecia apenas um estranho, mas alguém que estava em busca de algo. E Laura, sem saber por quê, sentiu-se atraída por isso. Você gosta de música? Perguntou ela, tentando quebrar o silêncio crescente. Sim, respondeu Vitor com um sorriso. A música tem algo de mágico, não acha? A conversa fluiu, mas a energia entre os dois parecia algo mais profundo do que palavras podiam descrever. Ambos estavam em busca de algo. Laura, algo que não sabia identificar, e Vitor, algo que ele também não conseguia revelar. Enquanto caminhavam pela casa, algo dentro de Laura dizia que aquela manhã não seria como as outras. Ela sentia um magnetismo crescente entre eles, uma tensão sutil no ar, que ela preferia não entender, mas que estava ali, inegavelmente presente. A tarde foi se estendendo com uma calmaria incomum, uma sensação de que o tempo, de fato, havia se suspendido.
Laura e Vitor continuaram a conversa na varanda, onde a luz dourada do sol começava a desaparecer por trás das colinas distantes. O clima quente estava começando a dar lugar a uma brisa mais fresca, mas a tensão entre os dois parecia aumentar a cada palavra trocada. Vitor observava as árvores, o movimento sutil das folhas dançando ao vento, mas seus olhos estavam atentos a Laura, como se estivesse tentando entender algo em sua essência. Ela, por sua vez, sentia algo estranho em seu peito, como se uma força invisível a estivesse puxando para mais perto dele. Não conseguia explicar, mas estava começando a aceitar a sensação. Eu não sabia que o tempo poderia ser tão agradável aqui, disse Vitor, quebrando o silêncio. Há algo nesta cidade que é diferente de todos os outros lugares. As pessoas podem não notar, mas aqui, neste lugar, é como se a alma tivesse mais espaço para respirar. Laura olhou para ele, surpresa. Você tem uma maneira interessante de ver as coisas. Aqui é bem pacato, mas é justamente isso que me atrai. No barulho do mundo, encontrei a quietude aqui. Vitor sorriu, mas seus olhos estavam longe. Às vezes, o silêncio fala mais alto, não é? Aquieta a mente e revela coisas que preferiríamos não saber. Ele fez uma pausa, como se ponderasse suas próprias palavras. Mas o que mais me atrai aqui não é o silêncio. É a maneira como você o vive. Laura ficou em silêncio, observando-o, tentando entender o que ele queria dizer. Havia algo em suas palavras que parecia carregado de um significado que ela ainda não conseguia alcançar. Ele falava com uma profundidade que a fazia pensar, refletir sobre o que tinha feito da sua vida, sobre o que estava deixando para trás. O sol estava se pondo lentamente, tingindo o céu com cores quentes e suaves. O ambiente ao redor parecia estar em harmonia com aquele momento, como se o destino tivesse conspirado para que tudo acontecesse de uma maneira quase mágica. De repente, Vitor se levantou da cadeira e se aproximou da borda da varanda, olhando para o horizonte. Eu gostaria de saber mais sobre você, Laura. O que te trouxe até aqui? Ela suspirou, olhando para o chão por um momento, antes de se voltar para ele. Eu precisava de um recomeço. A cidade grande ficou muito opressiva para mim. Quando perdi meu marido, tudo se tornou uma luta diária. Então, decidi que precisava mudar. Aqui, posso respirar melhor. A dor é mais fácil de carregar quando estamos longe de tudo que nos lembra o passado. Vitor a observou com atenção. Eu entendo, disse ele suavemente. Às vezes, o passado pesa tanto que é necessário um novo começo, um novo lugar para que possamos nos reencontrar. A conversa estava se aprofundando, e algo dentro de Laura começou a se abrir. Era como se Vitor tivesse a capacidade de tocar nas feridas mais profundas dela, mesmo sem saber. A maneira como ele olhava para ela, como se realmente estivesse interessado, fazia Laura se sentir vulnerável, mas, ao mesmo tempo, mais viva do que sentirá nos últimos anos. Quando ele se aproximou dela, o ar entre eles parecia vibrar. Era uma tensão delicada, mas palpável, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ambos estivessem relutantes em dar o próximo passo. Seus olhos se encontraram, e, por um breve momento, o mundo ao redor deles desapareceu. Você tem uma maneira de olhar para as coisas que me faz pensar, disse Laura, sua voz quase um sussurro. Eu nunca pensei que alguém pudesse entender tanto sobre o que sinto. Vitor sorriu, mas dessa vez o sorriso parecia mais suave, mais acolhedor. Às vezes, a gente só precisa de alguém para escutar. Não é sobre o que dizemos, mas sobre como nos sentimos quando alguém nos entende. O silêncio se instalou entre eles novamente, mas agora não era desconfortável. Era um silêncio cheio de significados não ditos, de sentimentos que estavam apenas começando a emergir. Ambos sabiam que algo estava se formando entre eles, mas nenhum dos dois sabia exatamente o que seria. A noite caiu sobre a alvorada, e o céu estava agora coberto por uma cortina de estrelas. A casa de Laura, iluminada suavemente pelas luzes internas, parecia um farol em meio à escuridão da cidade. O vento fresco da noite entrou pelas janelas abertas, trazendo consigo o som das árvores se movendo suavemente, como se estivessem sussurrando segredos antigos.
A atmosfera estava carregada de uma calma profunda, mas também de uma tensão crescente que se espalhava lentamente pela casa. Vitor se acomodou no sofá, com os olhos perdidos nas sombras projetadas pelas árvores. Laura, por sua vez, preparava uma xícara de chá na cozinha, sua mente ainda cheia das palavras e do olhar de Vitor. Algo nele a inquietava de uma forma que ela não conseguia explicar. Não era apenas a maneira como ele a fazia sentir-se, mas a aura misteriosa que o cercava, como se ele fosse parte de um enigma que ela não fosse capaz de resolver. Ela trouxe o chá para a sala e o colocou na mesa, ao lado de Vitor. Seus olhos se encontraram por um breve momento, e, sem dizer uma palavra, ele pegou a xícara e deu um pequeno gole. Você sempre foi uma pessoa reservada, ele perguntou, quebrando o silêncio. Laura hesitou, tomando um fôlego antes de responder. Sim. Acho que sempre fui mais introspectiva. Eu costumava ser diferente, mais extrovertida, mas a vida tem uma maneira de mudar as pessoas, não é? Vitor assentiu lentamente, olhando para ela com uma expressão que parecia refletir algo profundo. Eu também. A vida nos molda de maneiras que nem sempre compreendemos, mas acho que é isso que nos torna quem somos. O silêncio se arrastou novamente, mas dessa vez não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que vem antes de algo importante, como se o ar estivesse esperando o momento certo para liberar a tensão que havia se acumulado. Vitor se levantou, caminhando até o piano que estava no canto da sala. Ele olhou para Laura, um sorriso suave nos lábios. Você toca? Perguntou ele, com uma curiosidade genuína. Laura sorriu timidamente, mas antes que pudesse responder, ele já estava sentado ao piano, suas mãos deslizando pelas teclas com uma suavidade que a deixou sem palavras. O som começou suave, como uma melodia que se espalha pelo ar, mas rapidamente se transformou em algo mais profundo, mais emotivo. Era uma música que parecia falar diretamente com a alma, uma melodia carregada de tristeza, mas também de esperança. Laura observou, completamente envolvida, enquanto ele tocava. Cada nota parecia desvelar uma parte do coração de Vitor, uma parte que ele nunca havia mostrado antes. A música parecia ser a única maneira de ele expressar o que estava dentro dele, uma maneira de se comunicar sem precisar usar palavras. Ela não sabia por quê, mas sentiu que a música era algo mais que apenas uma simples melodia. Era um convite para que ela o conhecesse de uma maneira mais profunda. Quando a música terminou, o silêncio tomou conta da sala novamente, mas agora era diferente. Era como se aquele som tivesse criado uma ligação entre eles, uma conexão silenciosa que nenhum dos dois estava disposto a negar. Vitor olhou para Laura, que estava com os olhos fechados, absorvendo cada emoção que a música havia evocado. Você tem uma alma muito sensível, Laura, ele disse, a voz baixa, mas cheia de significado. Ela abriu os olhos, olhando para ele com uma expressão de surpresa. Eu não sabia que você poderia me entender assim. Vitor deu um pequeno sorriso, mas seus olhos não deixavam de ser intensos. Às vezes, a música fala mais do que as palavras. Ela revela o que está escondido nas profundezas da alma. Laura se levantou e foi até ele, seu coração batendo mais rápido do que ela gostaria de admitir. Quando se aproximou de Vitor, ele a olhou nos olhos e, pela primeira vez, ela percebeu a intensidade do que estava acontecendo entre eles. Era como se o tempo tivesse desacelerado, e tudo ao seu redor se desfocasse, exceto ele. A noite avançava, e o ar fresco que invadia a casa de Laura parecia carregar consigo uma energia inusitada. A luz suave das lâmpadas iluminava a sala com uma penumbra aconchegante, mas o que estava acontecendo entre Laura e Vitor era qualquer coisa, menos aconchegante. A proximidade deles, a troca silenciosa de olhares, o som da música ainda ecoando em suas mentes, criavam um ambiente carregado de uma eletricidade que ambos tentavam ignorar, mas que, de alguma forma, estava lá, inegavelmente presente. Laura se afastou do piano, suas mãos tremendo ligeiramente. O que estava acontecendo com ela? Ela não se reconhecia mais. A mulher que entrou na casa, isolada e resignada com sua dor, agora estava sendo desafiada por algo que não podia controlar. A maneira como Vitor a olhava, a forma como ele parecia ver algo dentro dela que ela mesma ainda não havia descoberto,
tudo isso mexia com ela de uma maneira desconfortável, mas ao mesmo tempo atraente. Victor estava ciente da tensão crescente entre eles, mas não sabia como lidar com isso. Ele sentia que estava à beira de algo profundo, mas ao mesmo tempo temia o que poderia acontecer se realmente se entregasse àquele momento. Havia algo em Laura que o cativava, algo em sua tristeza, em sua força silenciosa, que despertava nele um desejo de protegê-la, de curá-la. Mas ele sabia que não podia. Não era o momento. Não era a hora. Ele se levantou do piano e caminhou até a janela, olhando para o luar que se refletia na superfície do rio. O som das águas correndo parecia combinar perfeitamente com o que ele estava sentindo, uma corrente que não podia ser parada, mas que o assustava ao mesmo tempo. Ele queria ir embora. Queria se afastar antes que algo mais acontecesse entre ele e Laura, mas seus pés não se moviam. Ele estava preso ali, preso àquela sensação avassaladora. Laura o observava em silêncio. A distância entre eles parecia ter aumentado, mas ao mesmo tempo, ela sentia como se algo a atraísse para perto dele, uma força invisível que a desafiava a se aproximar mais uma vez. Ela engoliu em seco, tentando recobrar o controle sobre seus sentimentos, mas algo dentro dela gritava para que ela se entregasse àquilo, que se entregasse a ele. Ela caminhou até Victor, hesitante. Você está bem? Perguntou, sua voz um pouco trêmula. Victor se virou para ela, seus olhos intensos, mas sua expressão era calma, quase impassível. Estou apenas pensando, disse ele, sua voz suave, mas carregada de um significado que Laura não conseguiu compreender completamente. Pensando em como a vida pode ser complexa, como os caminhos que escolhemos podem nos levar a lugares onde jamais imaginamos estar. Como assim? Laura perguntou, dando um passo em direção a ele, seu coração batendo mais rápido à medida que se aproximava. O que ele estava tentando dizer? Victor olhou para ela por um momento, como se estivesse decidindo se deveria ou não revelar o que estava pensando. Às vezes, a vida nos coloca em situações onde somos forçados a confrontar partes de nós mesmos que preferiríamos manter escondidas. E é nesse momento que o que mais tememos pode se tornar o que mais precisamos. As palavras dele ressoaram profundamente em Laura. Ela não sabia se o que ele dizia estava relacionado a ela ou se ele falava de algo que estava apenas começando a se revelar dentro de si. Mas a forma como ele falava, a maneira como parecia tão seguro de suas palavras, fez com que ela sentisse algo despertar dentro de si. Eu não sei o que isso significa, ela disse, a voz agora mais baixa, mais vulnerável. Mas sinto como se você estivesse falando comigo, como se estivesse falando sobre mim. Victor a olhou, um sorriso triste e cansado nos lábios. Eu não estou falando sobre você, Laura. Estou falando sobre mim. Sobre o que eu carrego dentro de mim. E sobre o que você carrega também. A tensão que o cercava parecia estar aumentando. As palavras deles estavam se tornando mais intensas, mais carregadas de um significado que nem ambos compreendiam completamente. Mas algo estava se formando entre eles, algo que não podia ser ignorado, e ambos sabiam disso. A noite se arrastava lentamente, as sombras ganhando forma nas paredes da casa de Laura. O silêncio estava pesado, mas carregado de algo mais, algo que parecia envolver os dois, como se o próprio ar ao redor deles estivesse se tornando denso, difícil de respirar. Laura e Victor estavam em um espaço onde as palavras não eram mais suficientes, mas, ao mesmo tempo, nada mais parecia fazer sentido. Laura observava Victor, seus olhos fixos na silhueta dele contra a luz suave da lua que entrava pela janela. Ele estava parado ali, como se estivesse esperando algo, talvez a resposta a uma pergunta que ele ainda não havia feito. Mas o que ele realmente queria? E o que ele esperava dela? Ele se virou lentamente, seus olhos escuros capturando os dela, e, por um momento, o mundo à sua volta parecia se dissipar. Não havia mais sons, não havia mais pensamentos, só o olhar intenso de Victor e o coração acelerado de Laura, ambos profundamente conectados pela tensão crescente que só aumentava a cada segundo. Você tem medo de mim, Laura? Perguntou ele, sua voz baixa, quase inaudível. Mas a pergunta foi clara, cortante, como uma lâmina atravessando o silêncio. Laura se sentiu paralisada pela pergunta.
Medo? Medo dele? Ela nunca havia pensado nisso, mas agora que ele perguntava, ela não sabia como responder. Ela sentia algo que poderia ser medo, mas também poderia ser outra coisa. Uma necessidade de se afastar, mas ao mesmo tempo, um desejo insuportável de se aproximar. Eu não sei, ela respondeu honestamente, sua voz quase perdida no ar. Talvez eu tenha medo do que você representa, do que você pode despertar em mim. Vitor não se moveu, mas seus olhos se suavizaram, como se ele entendesse mais do que ela gostaria de admitir. Você teme o desconhecido. Teme se perder, se deixar levar por algo que você não pode controlar. As palavras dele estavam tão próximas da verdade que ela quase podia tocá-las. Ela sempre teve medo do desconhecido, do que poderia surgir quando ela se permitisse sentir demais, quando permitisse que algo rompesse as barreiras que ela havia erguido ao longo dos anos. Eu não sei se estou pronta para isso, ela disse, as palavras saindo com um esforço. Não sei se consigo lidar com tudo o que você pode trazer. Vitor deu um passo em direção a ela, seu olhar agora implacável. Você já lidou com tantas coisas, Laura. O que mais você teme? O que mais pode te destruir? Ela ficou em silêncio, seu coração acelerando enquanto ele se aproximava mais. Ele estava certo. Ela havia enfrentado tantas perdas, tantas batalhas internas, que a ideia de abrir-se para algo, para ele, para qualquer coisa, parecia uma tarefa impossível. Mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia negar o que sentia. O desejo de entender, de explorar o que estava acontecendo entre eles, era mais forte do que qualquer medo que ela pudesse ter. Vitor parou a poucos centímetros dela, seus olhos fixos nos dela. A vida não espera por ninguém, Laura. Às vezes, precisamos dar um passo no escuro para encontrar a luz. Ela olhou para ele, sem palavras. A proximidade deles parecia eletrificar o ambiente, e ela se viu em um dilema profundo. Ela queria fugir, queria se afastar, mas ao mesmo tempo, havia algo dentro dela que gritava para que ela ficasse, para que se permitisse viver o que quer que fosse que estivesse se formando entre os dois. Foi quando ele estendeu a mão lentamente, seus dedos quase tocando os dela. Laura olhou para sua mão, e, por um momento, tudo parecia se acelerar dentro dela. Ela queria, mas não queria. Queria entender, mas ao mesmo tempo, tinha medo de perder o controle. Laura não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que estava à beira de algo que não poderia voltar atrás. O gesto simples de Vitor estender a mão para ela não era apenas um convite, mas um desafio. Ele estava oferecendo a ela a chance de se entregar ao que quer que fosse que estivesse acontecendo entre eles. E ela, por sua vez, sentia uma luta interna que era difícil de ignorar. O que ela mais temia parecia ser a única coisa capaz de libertá-la de sua própria prisão emocional. Vitor estava ali, esperando, com os olhos fixos nela. Seu gesto era lento, deliberado, mas havia algo em sua expressão que deixava claro que ele sabia que essa decisão não seria fácil para ela. Você tem medo de mim, Laura, ou tem medo de você mesma? Ele perguntou novamente, com um tom quase desafiante. Ela engoliu em seco, as palavras se formando em sua garganta, mas ela não sabia como articulá-las. O que ele dizia fazia tanto sentido quanto assustava. Ela tinha medo do que ele poderia despertar nela, mas, mais do que isso, tinha medo do que ela mesma poderia descobrir sobre si mesma. Uma parte dela queria recuar, se esconder, mas outra parte, mais profunda e visceral, a impelia a ir em frente. Eu não sei o que fazer, disse ela, sua voz tremendo. Eu não sei se estou pronta para me perder de novo. Vitor não se afastou. Ao contrário, ele deu um passo à frente, mais próximo ainda. Você não vai se perder, Laura. O que você tem medo de perder não é você mesma, mas a possibilidade de algo novo. De algo que você nunca experimentou antes. A vida não acontece se ficarmos parados, se ficarmos presos ao passado. Aquelas palavras ficaram ecoando em sua mente. O passado. Sempre foi o que a manteve presa. As lembranças, a dor, as perdas.
Tudo aquilo a manteve em um estado constante de medo de seguir em frente, de se arriscar. Mas o que ela estava perdendo ao não se entregar? Ela olhou para a mão de Victor, estendida diante dela, e por um momento, a dúvida parecia sumir. Algo dentro dela a dizia que esse era o momento. Ela estendeu a mão lentamente, seus dedos tocando os dele, e o contato foi elétrico, como se uma corrente tivesse sido estabelecida entre os dois. O toque não foi apenas físico, mas algo mais profundo, mais intangível. Laura sentiu como se sua alma estivesse sendo tocada, como se uma parte dela que estava adormecida há muito tempo estivesse acordando. Victor sorriu suavemente, seus olhos agora brilhando com uma intensidade que Laura nunca havia visto antes. Você não precisa saber tudo, Laura. Não precisa entender tudo. Às vezes, o que precisamos é apenas dar o primeiro passo. O resto vai se revelar no tempo. Ela respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções que a invadiu. Aquele momento era mais do que ela imaginava ser capaz de suportar. Mas, de alguma forma, ela sabia que não havia mais volta. Ela estava em um caminho que a levaria a algo diferente, algo que ela nunca havia experimentado antes. A proximidade deles, o toque de suas mãos entrelaçadas, parecia ter aberto uma porta dentro de Laura, uma porta para um novo começo. Não era apenas sobre Victor. Era sobre ela, sobre quem ela poderia se tornar, sobre as possibilidades que ela nunca imaginou que existiriam. Eu não sei o que vai acontecer, Victor, disse Laura, sua voz agora mais calma, mas ainda carregada de emoção. Mas estou pronta para descobrir. Victor olhou para ela, seus olhos suaves, mas cheios de uma emoção que ele não tentava esconder. Eu também, Laura. Vamos descobrir juntos. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo som suave do vento que balançava as cortinas. O resto do mundo parecia ter desaparecido, deixando apenas os dois, em um momento de entrega silenciosa, mas profunda. O amanhecer trouxe consigo uma luz suave e silenciosa, uma nova esperança pairando no ar. Laura acordou na manhã seguinte com uma sensação que ela não conseguia definir. Era como se o mundo ao seu redor tivesse mudado, mesmo que nada de físico tivesse acontecido. Seu coração estava mais calmo, mas havia uma sensação de inquietação em seu peito, como se ela estivesse à beira de algo grande, algo inevitável. Algo que não poderia mais ser ignorado. Victor estava lá, sentado na sala, seu olhar perdido nas folhas que caíam das árvores no jardim. Ele parecia calmo, sereno, como se soubesse que o momento deles estava apenas começando, e que esse começo não seria algo simples. Eles estavam em um território desconhecido, onde cada escolha poderia mudar o rumo do que estava por vir. Laura se levantou da cama e caminhou até a janela. O céu estava claro, o ar fresco e revigorante. Ela respirou fundo, tentando absorver tudo ao seu redor. A casa ainda estava em silêncio, mas dentro de si, ela sentia como se sua vida estivesse prestes a explodir em 1000 pedaços, a ponto de se reorganizar de uma maneira nova. Ela se virou para olhar Victor, que ainda estava lá, quieto, mas sua presença parecia preencher cada canto da casa. Ele olhou para ela, e foi como se uma conexão invisível fosse estabelecida entre os dois mais uma vez. Algo que não poderia ser explicado, mas que estava ali, palpável, na forma como eles se olhavam, na maneira como o silêncio entre eles falava mais do que palavras poderiam. Você ainda está aqui, Laura disse, sua voz baixa, mas carregada de algo que ela ainda não compreendia. Eu pensei que talvez você tivesse ido embora. Ou que você pudesse ter se arrependido de tudo. Victor se levantou lentamente e caminhou até ela, parando a uma curta distância. Eu não posso ir embora, Laura. Eu não posso me afastar agora. Não depois de tudo o que aconteceu. Não depois de ter visto o que vi em você. O que vejo em nós. Laura olhou para ele, tentando entender as palavras dele, mas a verdade era que ela ainda estava perdida. Havia algo em sua alma que a puxava em direções opostas, e ela não sabia qual caminho seguir. Ela sabia que precisava se arriscar, mas ao mesmo tempo, tinha medo do que isso significava. Eu não sei se consigo, Victor, ela disse, sua voz tremendo. Eu tenho medo. Medo do que você pode despertar em mim.
medo de me perder novamente. Eu já fui destruída uma vez. Vitor não se afastou. Ele estava perto o suficiente para que ela sentisse o calor de seu corpo, para que ela sentisse que ele estava ali, presente, real. Ele tocou suavemente o rosto de Laura, levantando seu queixo para que seus olhos se encontrassem. Você não vai se perder, Laura. O que eu vejo em você é força, é coragem. Você não é a mulher que você era antes. Eu não sou o homem que eu era antes. Estamos aqui, juntos, e isso significa que temos uma chance de recomeçar. As palavras dele foram como uma chave que girou em sua mente e em seu coração. Ela fechou os olhos por um momento, permitindo que as emoções se acumulassem dentro dela. Ela havia ficado presa por tanto tempo em suas próprias inseguranças, suas próprias cicatrizes, que nunca tinha imaginado que um novo começo fosse possível. Mas aqui estava ele, Vitor, oferecendo-lhe essa oportunidade. Eu quero tentar, ela sussurrou, finalmente. Eu quero tentar de novo. Não importa o quanto eu tenha medo. Não importa o quanto eu tenha falhado no passado. Eu não quero mais viver assim, presa no que passou. Vitor sorriu com sinceridade, seu olhar agora cheio de esperança e compreensão. É isso que eu queria ouvir, Laura. Vamos descobrir o que podemos ser juntos. A tensão entre eles, que havia sido tão palpável nas últimas horas, começou a se dissipar, dando lugar a algo mais suave, mais tranquilo. Eles não precisavam de palavras para expressar o que estavam sentindo. O simples ato de se entregar ao momento já dizia tudo. Os dias seguintes passaram de forma estranha e ao mesmo tempo reconfortante. Havia uma leveza no ar, uma sensação de que algo importante estava em andamento, mas Laura não conseguia mais precisar o que exatamente. Ela acordava pela manhã com o coração ainda acelerado, lembrando-se das palavras de Vitor e do que elas representavam. Ele estava certo, ela não era mais a mesma pessoa. E, apesar do medo, ela sabia que não queria mais ser aquela mulher do passado. Ela queria se reinventar, se entregar ao novo, ao desconhecido. Vitor continuava ali, firme ao seu lado. Ele não fazia promessas grandiosas, mas seus gestos eram suficientes para Laura entender que ele não ia deixá-la sozinha nesse processo. Ele estava ali, disponível, sempre presente. Cada passo que ela dava em direção a ele, ele dava em direção a ela também. Não havia pressa, não havia cobrança. Era como se o tempo, de repente, tivesse se estendido, permitindo que ambos se descobrissem de uma maneira suave, sem pressões. Mas, apesar da calma, havia algo em Laura que ainda não se sentia completamente à vontade. O peso do que ela tinha vivido, suas cicatrizes, suas perdas, suas frustrações, ainda estava presente. Não era algo que desapareceria da noite para o dia. A dor, o arrependimento, a saudade de tempos passados ainda a perseguiam. Mas, dessa vez, ela estava disposta a enfrentá-los, disposta a dar passos para se curar. Era tarde de um dia nublado quando ela decidiu dar o primeiro passo concreto em direção a essa mudança. Vitor a havia convidado para sair, para explorar algo novo, para se afastar da rotina da casa por um tempo. Ela aceitou o convite, mesmo sabendo que estava se jogando em algo que não conhecia. Mas esse era o ponto, não era? Ela precisava sair da sua zona de conforto, precisava de algo novo, algo que a desafiasse. Eles saíram para uma caminhada no parque local. A caminhada foi tranquila, com a companhia da brisa suave e do som das folhas caindo das árvores. A conversa fluiu naturalmente, mas havia um silêncio entre eles que falava mais do que as palavras poderiam dizer. Eles estavam construindo algo juntos, e essa construção, embora silenciosa, era mais sólida do que qualquer promessa verbal. Durante a caminhada, Laura olhou para o céu, observando as nuvens se movendo lentamente. A sensação de liberdade que ela sentia naquele momento era algo novo, algo que ela nunca imaginou que experimentaria novamente. Sentir o vento, ouvir os sons ao redor, estar completamente presente sem pressa, tudo isso parecia curativo. Cada passo que ela dava ao lado de Vitor parecia aliviar um pouco mais o peso em seu peito. Você nunca me disse o que esperava encontrar aqui, Laura, disse Vitor de repente, quebrando o silêncio.
O que você espera encontrar nesta jornada? Ela olhou para ele, e o olhar nos olhos dele era profundo, quase como se ele pudesse ver diretamente na sua alma. Laura respirou fundo, pensando por um momento antes de responder. Eu não sei ainda. Eu só sei que não posso continuar vivendo no que passou. Não posso continuar me apegando à dor e ao arrependimento. Eu só quero me encontrar de novo. Vitor sorriu suavemente, um sorriso que parecia dizer que ele entendia mais do que ela imaginava. Você está se encontrando, Laura. E, mais importante, você está escolhendo caminhar em frente. E isso é o mais difícil. As palavras dele tocaram algo fundo nela. Talvez fosse a primeira vez em muito tempo que ela realmente acreditava que poderia caminhar em frente, sem se olhar para trás. Ela sorriu, sentindo a esperança nascer dentro de si, ainda pequena, mas lá. A caminhada de Laura e Vitor continuou, com cada passo carregando um peso mais leve. A tranquilidade do parque, com suas árvores imponentes e o som suave do vento, proporcionava a ambos o espaço perfeito para deixar as palavras fluírem e os pensamentos se organizarem. O que começou como um passeio casual tornou-se uma experiência de introspecção compartilhada, onde a presença do outro não era apenas companhia, mas um apoio silencioso e firme. Laura sentia uma conexão crescente com Vitor, algo que transcende o físico e o imediato. Era uma troca de energias, um entendimento que ia além das palavras. Ela não sabia ao certo o que isso significava, mas não precisava entender completamente. O simples fato de estar com ele, nesse momento, era mais do que suficiente. Algo nela começava a entender que a verdadeira paz não estava em ter todas as respostas, mas em permitir-se viver a experiência, por mais incerta que fosse. Vitor, por sua vez, estava profundamente imerso em sua própria reflexão. Ele sabia o quanto Laura estava se entregando a essa jornada. Ele sabia que ela não estava apenas caminhando ao lado dele fisicamente, mas emocionalmente também. O que ele sentia por ela não era uma paixão avassaladora ou um desejo urgente. Era uma admiração tranquila, um respeito silencioso pela mulher que ela era, pelas batalhas que havia enfrentado e pelas cicatrizes que carregava. Ele queria ser o porto seguro, mas sem forçar nada. Ele estava ali para que ela se descobrisse por si mesma. Laura, você já pensou sobre o que quer realmente para o futuro? A voz de Vitor interrompeu seus pensamentos, trazendo uma pergunta simples, mas cheia de camadas. Ela olhou para ele, o som das folhas secas sob seus pés preenchendo o silêncio entre eles. Ela não havia pensado sobre o futuro. O que ela mais queria naquele momento era simplesmente viver. Mas, à medida que ele olhava para ela com uma expressão séria, algo dentro dela sabia que era uma pergunta que ela precisava responder, pelo menos para si mesma. Eu não sei, ela disse com sinceridade, olhando para as árvores ao redor. Por muito tempo, meu futuro foi uma extensão do meu passado, uma repetição de erros e dor. Mas agora, depois de tanto tempo em que vivi no automático, eu só quero viver o agora, sem tanta pressão sobre o que virá. Eu só quero estar presente. Vitor a observou em silêncio, absorvendo suas palavras. Viver o agora é uma das decisões mais poderosas que podemos tomar, Laura. Quando paramos de nos preocupar com o futuro ou lamentar o passado, começamos a perceber que o presente é tudo o que realmente temos. Ela sentiu uma paz silenciosa se instalar dentro de si ao ouvir as palavras dele. Algo dentro dela parecia se soltar. Talvez fosse a aceitação do desconhecido, talvez fosse a sensação de finalmente estar começando a entender que a única coisa que ela precisava controlar era sua própria escolha de como viver a vida, independente do que o futuro lhe reservava. Eles continuaram a caminhar, agora com uma leveza no passo, como se, de alguma forma, o peso que Laura carregava tivesse diminuído um pouco. A conversa passou a ser mais fluida, mais aberta, como se as palavras se desenrolassem naturalmente entre eles, sem esforço. Quando chegaram a um pequeno banco, Laura se sentou, ainda com o olhar perdido nas árvores ao longe. Vitor permaneceu ao seu lado, mas a paz entre eles agora era palpável. Não havia pressa para fazer mais nada. Eles estavam simplesmente sendo, no presente, juntos. A tarde começava a cair, e o céu assumia um tom dourado.
A sensação de que algo estava se transformando se instalava ainda mais em Laura. Ela não sabia exatamente o que aconteceria a seguir, mas, pela primeira vez em muito tempo, ela estava disposta a ver o que o futuro traria. Com Victor ao seu lado, ela sentia que estava pronta para descobrir. A noite chegou lentamente, e com ela, uma sensação de calma imensa que parecia envolver os dois. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas, e o ar fresco da noite fazia os cabelos de Laura se moverem suavemente, criando um ambiente quase mágico ao seu redor. Ela estava ali, no banco do parque, ao lado de Victor, sentindo o peso do dia desaparecer como as sombras que se dissipavam no horizonte. O silêncio entre eles era confortável agora. Não havia mais pressa, não havia mais a ansiedade de entender tudo. Eles estavam apenas vivendo o momento, sem se preocupar com o que viria depois. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de Laura estava em movimento, algo que ela não sabia identificar ainda, mas que sentia com cada batida do seu coração. Ela estava mudando, e essa mudança não era só sobre ela e Victor, mas sobre a maneira como ela via o mundo, como ela via a si mesma. Victor olhou para ela, e, como se tivesse lido seus pensamentos, perguntou suavemente: "O que você está sentindo agora, Laura?" Ela olhou para ele, surpresa pela pergunta, mas sem hesitar respondeu: "Eu sinto uma paz que nunca pensei que fosse possível. Sinto como se estivesse começando a entender que eu sou mais do que minhas dores, mais do que meu passado. Eu estou aqui, e isso é suficiente." Victor sorriu com a profundidade de alguém que sabia que as palavras de Laura vinham de um lugar genuíno. Ele sabia que, embora houvesse muito a descobrir ainda, ela estava fazendo progressos significativos. Ele colocou a mão sobre a dela, um gesto simples, mas carregado de significado. "Você está no caminho certo, Laura. E não importa onde esse caminho te leve, o mais importante é que você o está percorrendo, sem medo, sem hesitação." Laura sentiu uma sensação de gratidão se espalhar por ela ao ouvir essas palavras. Era a primeira vez em muito tempo que ela sentia que alguém realmente entendia o que ela estava passando, alguém que não a julgava por seus erros ou falhas, mas que estava ali, ao seu lado, apoiando suas escolhas. E, naquele momento, ela soube que não precisava de mais nada além do que aquilo. Não precisava de respostas definitivas sobre o futuro. Apenas de estar presente, de se permitir viver. O vento noturno soprou suavemente, balançando as árvores ao redor. Laura e Victor estavam em silêncio novamente, mas agora, esse silêncio não era desconfortável. Era um silêncio compartilhado, como se ambos estivessem absorvendo o que havia acontecido naquele dia, o que estava começando a nascer entre eles. "Eu nunca pensei que poderia sentir isso novamente", Laura disse, quebrando o silêncio. "Nunca imaginei que algum dia eu encontraria alguém que me aceitasse do jeito que sou, sem pressa de mudar ou consertar. Nunca imaginei que poderia sentir a liberdade de ser apenas eu mesma." Victor olhou para ela com um sorriso suave, como se estivesse exatamente onde deveria estar. "Laura, você nunca precisou ser consertada. Você já é inteira do jeito que é. Às vezes, só precisamos de alguém para nos lembrar disso." As palavras dele penetraram profundamente em seu coração. Ela fechou os olhos por um momento, deixando a verdade dela se acomodar dentro de si. Não era sobre mudar para ser aceita. Era sobre ser quem ela realmente era, sem máscaras, sem medos. E, pela primeira vez, ela sentiu que estava começando a fazer isso. "Eu não sei o que o futuro reserva, Victor", disse ela com um suspiro tranquilo. "Mas sei que, neste momento, estou exatamente onde preciso estar." Victor apertou sua mão com carinho, e o silêncio entre eles parecia mais profundo agora, mais real. Eles não precisavam de palavras para expressar o que sentiam. Estavam em sintonia, conectados de uma forma que transcendia explicações lógicas. Enquanto olhavam para as estrelas, Laura se sentiu em paz. O que quer que estivesse por vir, ela sabia que já havia dado o primeiro passo. O caminho à sua frente ainda era incerto, mas o simples fato de estar disposta a percorrê-lo a tornava mais forte, mais inteira. Ela sabia que não estava mais sozinha nessa jornada. A noite chegou lentamente, e com ela, uma sensação de calma imensa que parecia envolver os dois.
O céu estava limpo, pontilhado de estrelas, e o ar fresco da noite fazia os cabelos de Laura se moverem suavemente, criando um ambiente quase mágico ao seu redor. Ela estava ali, no banco do parque, ao lado de Victor, sentindo o peso do dia desaparecer como as sombras que se dissipavam no horizonte. O silêncio entre eles era confortável agora. Não havia mais pressa, não havia mais a ansiedade de entender tudo. Eles estavam apenas vivendo o momento, sem se preocupar com o que viria depois. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de Laura estava em movimento, algo que ela não sabia identificar ainda, mas que sentia com cada batida do seu coração. Ela estava mudando, e essa mudança não era só sobre ela e Victor, mas sobre a maneira como ela via o mundo, como ela via a si mesma. Victor olhou para ela, e, como se tivesse lido seus pensamentos, perguntou suavemente: "O que você está sentindo agora, Laura?" Ela olhou para ele, surpresa pela pergunta, mas sem hesitar respondeu: "Eu sinto uma paz que nunca pensei que fosse possível. Sinto como se estivesse começando a entender que eu sou mais do que minhas dores, mais do que meu passado. Eu estou aqui, e isso é suficiente." Victor sorriu com a profundidade de alguém que sabia que as palavras de Laura vinham de um lugar genuíno. Ele sabia que, embora houvesse muito a descobrir ainda, ela estava fazendo progressos significativos. Ele colocou a mão sobre a dela, um gesto simples, mas carregado de significado. "Você está no caminho certo, Laura. E não importa onde esse caminho te leve, o mais importante é que você o está percorrendo, sem medo, sem hesitação." Laura sentiu uma sensação de gratidão se espalhar por ela ao ouvir essas palavras. Era a primeira vez em muito tempo que ela sentia que alguém realmente entendia o que ela estava passando, alguém que não a julgava por seus erros ou falhas, mas que estava ali, ao seu lado, apoiando suas escolhas. E, naquele momento, ela soube que não precisava de mais nada além do que aquilo. Não precisava de respostas definitivas sobre o futuro. Apenas de estar presente, de se permitir viver. O vento noturno soprou suavemente, balançando as árvores ao redor. Laura e Victor estavam em silêncio novamente, mas agora, esse silêncio não era desconfortável. Era um silêncio compartilhado, como se ambos estivessem absorvendo o que havia acontecido naquele dia, o que estava começando a nascer entre eles. "Eu nunca pensei que poderia sentir isso novamente", Laura disse, quebrando o silêncio. "Nunca imaginei que algum dia eu encontraria alguém que me aceitasse do jeito que sou, sem pressa de mudar ou consertar. Nunca imaginei que poderia sentir a liberdade de ser apenas eu mesma." Victor olhou para ela com um sorriso suave, como se estivesse exatamente onde deveria estar. "Laura, você nunca precisou ser consertada. Você já é inteira do jeito que é. Às vezes, só precisamos de alguém para nos lembrar disso." As palavras dele penetraram profundamente em seu coração. Ela fechou os olhos por um momento, deixando a verdade dela se acomodar dentro de si. Não era sobre mudar para ser aceita. Era sobre ser quem ela realmente era, sem máscaras, sem medos. E, pela primeira vez, ela sentiu que estava começando a fazer isso. "Eu não sei o que o futuro reserva, Victor", disse ela com um suspiro tranquilo. "Mas sei que, neste momento, estou exatamente onde preciso estar." Victor apertou sua mão com carinho, e o silêncio entre eles parecia mais profundo agora, mais real. Eles não precisavam de palavras para expressar o que sentiam. Estavam em sintonia, conectados de uma forma que transcendia explicações lógicas. Enquanto olhavam para as estrelas, Laura se sentiu em paz. O que quer que estivesse por vir, ela sabia que já havia dado o primeiro passo. O caminho à sua frente ainda era incerto, mas o simples fato de estar disposta a percorrê-lo a tornava mais forte, mais inteira. Ela sabia que não estava mais sozinha nessa jornada. Gostou dessa jornada de autodescoberta e transformação? Se você também está no caminho do recomeço, deixe seu comentário abaixo e compartilhe com a gente como você tem lidado com os desafios da vida. Se inscreva no canal para mais histórias de coragem, autoconhecimento e novos começos. Estamos juntos nessa caminhada.